Olá, bem-vindos ao Ondas de Conhecimento, videocast do Pré-Amar. Estamos estreando um novo formato e no assunto deste episódio vamos falar sobre o aumento do nível do mar e como vai ser o futuro das costas brasileiras. E para esta conversa, eu estou na companhia do geólogo Rodolfo José Angulo, que também é professor sênior de pós-graduação em Geologia na Universidade Federal do Paraná, e também na companhia de Cláudio Dibas, que é coordenador científico do Pré-Amar. Bem-vindos ao nosso videocast neste novo formato, falando sobre o aumento do nível do mar. Então eu começo esse bate-papo perguntando para vocês que entendem do assunto como o aquecimento global, o aumento da temperatura na atmosfera influencia nesse aumento do nível do mar. Obrigado, Felícia, estou muito satisfeito de estar aqui, nesse novo formato, e principalmente em companhia do professor Rodolfo Angulo, é um eminente pesquisador, tem muita experiência, ele é nosso colaborador aqui no Pré-Amar, tem ajudado bastante na compreensão dos processos, na dinâmica costeira, Então, está aqui já fazendo um campo de uma semana, professor? Mais ou menos, Sim. Conhecendo todas as feições geomorfológicas aqui do nosso litoral, já, as falésias, as dunas, as praias, e as bacias hidrográficas. Então, está sendo muito produtivo e é uma satisfação. Como que o aquecimento global está influenciando a zona costeira, e a elevação do nível do mar? E tem dois motivos principais. Um é o derretimento das geleiras, que a água que está acumulada na forma de gelo sobre o continente derrete e vai para o mar na forma de água, então você tem mais água nos oceanos e isso provoca uma elevação do nível do mar. E também a temperatura, quando você aquece um líquido, como é a água do mar, ela se expande. Todo mundo sabe que fisicamente a temperatura, aumento da temperatura aumenta o volume, Então também isso favorece a elevação do nível do mar. São os dois principais fatores que fazem com que o nível do mar suba, Como isso vai afetar a zona costeira? Bom, tem aí várias abordagens de várias escalas, O nível do mar é uma coisa muito, para nós geólogos, uma coisa muito flutuante, Durante os últimos milênios ele mudou alguns metros, dos últimos 100 mil anos ele mudou mais de 100 metros, Então ele sempre está se movimentando e isso faz com que a costa esteja em constante transformação, E naturalmente é uma zona muito dinâmica, Ela avança, recua, talvez tem mais areia, menos areia, e agora, para, digamos, complicar um pouquinho o quadro, tem ocupação, Então, você tem uma zona muito móvel e uma ocupação que pretende ser fixa, As pessoas não têm essa dimensão de que a costa se move. Então, aí se criam os problemas, Aqui já, nessas 2 semanas que estou, 1 semana e meia que estou vendo aqui a costa da Paraíba, a gente já percebe a quantidade de problemas de erosão que existem, e não é exclusividade da Paraíba, nem toda a costa do Brasil e no mundo, tem seríssimos problemas de erosão pela ocupação, Mais da metade da população mundial vive na zona costeira, e então agora nós temos que lidar com esta transformação, esta mudança natural, a crescida dessa mudança da crise climática e uma ocupação. Então esse é um grande desafio. Eu acho que o Pré-Amar está na frente do Brasil de um projeto que se preocupa com essas questões e tenta dar respostas e soluções, Eu acho que tem todo o potencial para a gente alcançar esses objetivos, mas é uma situação bastante difícil e complexa e um desafio mundial, O que a humanidade vai fazer com a elevação do nível do mar, com a ocupação costeira e as cidades e tudo isso. Professor, mas eu acho que um dos grandes dilemas, para as pessoas e para a sociedade em geral entenderem, qual é o momento, o enfoque, dos problemas,
entender que a natureza muda. Né? O grande problema que eu acho que existe para as pessoas compreenderem a causa dos problemas, né? Faltar essa visão de evolução. Né? O planeta está evoluindo, e não evolução em termos teleonômicos, né? de chegar num ponto, mas evolução no sentido de mudança, que é o que ocorre com a vida, que é o que ocorre com o planeta e que ocorre com o universo. Então a zona costeira é um local que está em constante evolução, né? E aí é o que o professor falou, né? Pessoas ocupando e querendo estabilizar ou cristalizar uma situação que está em mudança. Né? E depende de cada área também da costa, né? Sim, a gente tem uma máxima que foi criada pelo pessoal da ecologia, né? Que diz: pense globalmente e haja localmente. Então a gente tem que entender a dinâmica global, como funciona o aquecimento global, mas quando chega na ação, é uma ação local, é aquele ponto, aquela ilusão, aquele lugar, né? Então esse é um desafio importante, né? A gente está nesse momento no Preamar tentando compreender toda a zona costeira da Paraíba, no contexto brasileiro, no contexto da margem oceânica, atlântica, os processos que ali se dão, mas certamente a gente vai ter que dar respostas aos pontos dos problemas, né? Então são duas escalas. Mas se você não entende o global, ou como funciona a costa, como o Cláudio falou, né? A mobilidade, que ela está sempre em transformação, a gente não pode dar soluções para os problemas específicos e locais, né? Então essa questão é muito importante, você se situar regionalmente, globalmente e agir localmente. Para facilitar a visão dos espectadores, professor, assim, uma maneira fácil de ver como as coisas mudam são os recifes costeiros que a gente tem aqui no Nordeste inteiro, né? Que são os beach rocks, né? O que são esses recifes, professor? O que eles representam em termos de mudança? Sim. Bom, tem um recife de arenito, né? De uma rocha, né? Não é de coral, é de uma rocha, que é bem linear, né? Não sei, o pessoal daqui deve conhecer, né? Aquele que está na Baía da Traição, né? É uma linha de quilômetros e quilômetros reta dessa rocha ali que faz as ondas quebrarem. Como surge isso aí? Porque a gente tem que pensar ali em milênios. Hoje a gente vive em um nível de mar alto, porque as grandes geleiras se derreteram e o mar subiu. Então, há 5.000 anos, o mar era mais alto que hoje. 2 metros, mais ou menos, aqui no Brasil. Umas pesquisas que a gente fez chegou nesse valor, 2,5, mais ou menos. Então, há 5.000 anos, o mar era mais alto e chegava nas falésias mais que hoje. Não tinha tanta planície, tanta restinga, né? Em algum momento, desses 5.000 para cá, houve avanço, formação de planícies e praias. Esse arenito, esse beach rock, é uma antiga praia, que tem ali 3, 4.000 anos. E depois disso, por algum motivo que a gente ainda precisa compreender melhor, começou a voltar. Então, essa é uma praia que ficou para trás. E hoje a praia está mais para dentro. Então, hoje eles ficou ali como protegendo a praia atual, né? Então quer dizer que os recifes eles são a antiga praia, a antiga praia, linha de costa. A linha de costa reta, né? Há 3, 4.000 anos mais ou menos. Com isso a gente já consegue perceber que já mostra todo esse movimento, tempo, né? Em 4.000 anos como que recuou, né? Em alguns lugares centenas de metros, quilômetros, né? Professor, e quais os principais agentes que moldam a costa? Boa pergunta. Quantas horas a gente tem, né? Não, um resumo, assim. Não. Porque quando a gente fala zona costeira, costa, aí mar, construções, aí se encontram ali e... do ponto de vista natural, você tem as marés, né, que são um fenômeno astronômico, né, liderado pela Lua e Sol, em parte, né? Então, esse movimento de 2 vezes por dia aqui, né, que são cada 6 horas tem uma maré alta, uma maré baixa, né?
esse seria um dos fatores importantes, né? Aqui temos mais ou menos 2 metros e pouco entre a maré alta e a maré baixa. 2,5, né? As ondas, né, geradas pelo vento, né? Essas ondas que a gente vê, que o pessoal gosta para surfar e tudo mais, são geradas pelo vento, uma transferência de energia do vento para a superfície da água. Então, ondas, marés. E tanto as marés como as ondas geram correntes, né? A água se desloca. Tem vários tipos de correntes longitudinais, correntes transversais, corrente de retorno, corrente geostrófica, tem um monte, por isso que ele brincou com o tempo, né? Mas então, ondas, marés e correntes. Depois temos o que vem do continente, os rios, carregando areia, levando material para o mar. E esses são os naturais que eu estou me lembrando agora, né? Tem a parte do arcabouço geológico, né? O que o mar encontra quando ele está subindo, descendo, encontra falésia, encontra o que encontra, que rochas encontra, né? No sul é um tipo de rocha, aqui no nordeste é outro tipo, né? Aqui a formação barreiras, né? E depois aí você põe o homem em cima, né? Com suas cidades, suas ocupações e suas vilas e aí faz a barragem no rio. E quando a gente fala sobre esses agentes naturais, estamos falando do movimento, sim, né? Porque sim. Corrente também muda. Você tem movimentos diários, né? As marés, né? Você tem movimentos sazonais, as estações, de inverno, verão, né? Ondas mais fortes, ondas vindo do sul, vindo do nordeste, e aí vai todo esse processo, né? E são escalas, isso é importante. Quando você está vendo uma coisa que ocorreu em uma escala de um dia, ou de uma ressaca, de uma tempestade, ou de uma estação, ou de um ano, ou de um interano, né? Que você tem um período interanual, por exemplo, esses fenômenos do Ninho, La Niña, né, que mudam a configuração, e coisas de mais longo prazo, né, as mudanças de milênios do mar, as mudanças de centenas de milhões de milhares de anos, né. Então a gente tem que estar muito atento à escala espacial e temporal dos processos para poder entender e lidar com eles, né. Quando a gente fala da ação do homem, as construções à beira-mar acabam sendo realmente à beira-mar, né? E aí acaba atrapalhando todo esse processo da movimentação de espaço da praia realmente. E acontece que a natureza vai avançando, gente. O mar vai avançando. E aí? Mas aí tem duas coisas, né? Uma, como você falou, que tem essas mudanças sazonais. Então a gente tem que prevenir, né? Então isso que o Premar está tentando fazer, né? E no Brasil ainda é incipiente. Porque a pessoa constrói e pensa que a coisa é fixa e que não vai acontecer nada. Mas a gente sabe que é móvel. Então a gente vai deixar uma faixa para que os processos esses de curto e médio prazo se desenvolvam. Então basta deixar aí as ondas erodirem um pouquinho, pôr um pouco de areia, tirar um pouco de areia. Isso vai ocorrer naturalmente ali. E se você recuar a ocupação, você está garantido por um período que você vai estimar, 10, 20, 30, 50 anos. Né? Então, isso é a prevenção, que a gente chama. Prevenção de problemas. Outra coisa é quando você já tem o problema. Né? Aí você tem que fazer obras. Uma obra é recuar. Você tira construções. Na Espanha, em Portugal, fizeram muito isso. Eles perceberam que tinham construído muito em cima. Eles vivem do turismo, né? A praia Portugal e Espanha são a praia da Europa, né? Todo mundo que faz férias lá. Eles arrancaram tudo, toda a ocupação e recuaram. Aqui, às vezes, em algumas situações, a gente poderia recuar. Tem outras que não dá. Aí você tem que fazer obras, gastar dinheiro para tentar recuperar a praia, né? Estudos apontam que no Brasil, em 30 anos, 15% da parte da faixa da praia já foi perdida devido à erosão costeira. É realmente uma realidade. Sim, e nós temos, infelizmente, um modo de ocupação muito sem se preocupar com a dinâmica, né? Então, os problemas surgem a toda hora. Como a ocupação está se expandindo, os problemas também, né? Então, isso que eu acho que o Premar tem uma grande oportunidade de fazer uma ocupação. Ainda tem, na Paraíba tem muitas áreas ainda que dá para fazer uma ocupação preventiva
de evitar problemas, que é muito mais barato. E na saúde a gente sabe, né? Muito melhor você fazer uma medicina preventiva que cuida das doenças, né? E na erosão costeira a mesma coisa. É mais uma coisa que eu acho que é decisiva nesse processo todo, é a educação. Porque, sabe, esse tipo de conceito, de compreensão, ele não é de agora, dessa década. Já vem sendo estudado há anos. Sim. Né? O próprio conceito de área de preservação permanente, que estava no Código, surgiu pela primeira vez no Código Florestal de 1965, foi justamente com o objetivo de proteger a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos e as questões geológicas, né? Então, as áreas vulneráveis, que são as margens de rios, as encostas de morro, as beiradas de falésia e a beira de praia, né? Já se tinha naquela época essa compreensão. Então, o que aconteceu nesse período, né, de 50, 60 anos, né? Que tanta gente ocupou áreas que não deveriam ser ocupadas. Falta de informação, por um lado, e também, claro, interesses econômicos de outros, né? Negligência também, né? Saber que... Até as pessoas, né? Então, acho que esse é um grande gargalo aí que a gente precisa enfrentar. Isso que a gente está fazendo aqui agora é isso também, né? Eu estava conversando, né, antes nos preliminares aqui, sobre que falta ciência e ciência natural nas escolas, nos livros didáticos, desde as crianças, porque são essas gerações, a futura geração que vai entender isso muito melhor. A gente já viu com outras questões, com questões ecológicas, questões do lixo, né? Mudou radicalmente a postura que os brasileiros em geral têm sobre o lixo, do que tinha nos anos 70, 80, né? Só jogava coisas pela janela do carro e você não vê mais isso. E quando você vê alguém fazendo isso, você se surpreende, porque é uma minoria, porque houve essa educação. Então, na parte de erosão costeira, de mudanças climáticas, falta muito dado, né? A gente ensina pouca ciência para as crianças, pouca ciência. E então acho que a divulgação e o ensino da ciência nas escolas, desde os primeiros graus, é muito importante. Então, assim, vamos trabalhar nesse sentido já, seguindo o exemplo de Carl Sagan, né? Que eu estava falando dele, né? Quer dizer, se chegar em 1% já está bom, né? Divulgação científica, é isso aí. E outra coisa, né? O Brasil tem uma boa legislação em relação a essas questões, só que às vezes não é aplicada, né? Ou você passa por cima, né? Então, isso é um aspecto importante, né? Eu acho que... Se seguir, se já está com a receita do bolo pronta. Se seguir a receita do bolo, os problemas de erosão, né? Porque eu aprendi com o professor Angulo que a erosão é um processo natural, né? Agora, quando a gente sofre com ela, aí vira um problema, né? Então, para evitar os problemas de erosão, a receita já está dada. É seguir a legislação que atualmente o Código Florestal para a zona costeira, né? Para as praias, estou falando, já estabelece que áreas de cordões litorâneos e de dunas cobertas por vegetação, chamada de restinga, né? Esse conjunto, são áreas de preservação permanente, não devem ser ocupadas. E também tem ainda a resolução CONAMA 303/2002, que diz que 300 metros da linha da praia-mar para dentro do continente, em planície costeira arenosa coberta por vegetação, é área de preservação permanente. Se essas áreas forem protegidas efetivamente, né, claro que talvez esses 300 metros não consiga mais, né, em vários lugares, os problemas já não vão aparecer. Claro. Porque o que acontece ali, professor? Bem ali de cara para o mar, existe todo um retrabalhamento do sedimento, né? Como é que funciona isso para o pessoal entender melhor? Toda hora você tem as ondas movimentando a areia, né? E alguém disse que quando você toma banho no rio, nunca está tomando banho na mesma água, né? Porque a água corre. E na praia também, você vai na praia, nunca está sobre a areia, a mesma areia, né? Ela está se movendo, ou para o mar, ou para o continente, ou para o lado. Tanto, professor, que a gente tem aquela sensação de puxando, né? O pé, quando a gente está na areia, vem a gente... Exatamente. Então, isso
se movimenta, né? Então, se você coloca uma obra, por exemplo, como você mencionou, que vão fazer uma obra para resolver o problema, não sei se vão resolver o problema. Eles vão resolver o problema, talvez, de que o edifício não caia. Mas a praia é outra coisa, porque a areia está se movimentando. Então, você tem que criar alguma condição para que a areia fique, para que você tenha essa praia. Normalmente, vocês podem ver aqui no Bessa, em outros lugares, que quando você faz obras, a praia você perde, né? Você salva a construção, salva a via, salva a estrada, mas você perde a praia, né? E esse é um grande desafio. Como fazer com que o processo das ondas não retirem areia quando batem contra um muro, isso fisicamente é muito simples, né? A onda se espraia numa praia natural, ela vai perdendo energia, né? Você fica com o pé ali, né? Uma água rasinha. Tá? Quando você põe um muro, ela bate no muro e volta. E na volta leva areia, leva toda a areia. Então você perde a praia, né? Então, quando a gente diz são obras de recuperação, de resolver o problema da erosão costeira, não, você resolve o problema da infraestrutura que está no continente, mas você cria um problema maior na praia, né? Então, E a vida que existe na praia, né, que a gente reconhece pela restinga, né, principalmente, evoluiu nesse ambiente, claro, né, ao longo de milhões de anos. Então, as plantas que estão fixadas ali na beira da praia, elas se adaptaram ao ambiente com alta salinidade, com baixa disponibilidade hídrica e com baixa disponibilidade de nutrientes. Na areia não tem quase nada de nutriente, né? E nem água doce, né? Para elas absorverem, pouquíssimo. Então é uma vegetação que é adaptada a esse ambiente, principalmente a que está ali de cara para o mar, que recebe todo o respingo, né? Das ondas que quebram, né? E ela ajuda a fixar o sedimento, a estabilizar, né? Porque o vento leva a areia também, né, professor? Sim. Quando você tem essa vegetação que o Cláudio está mencionando, o vento tira a areia da praia e leva sobre a vegetação. E essa vegetação está adaptada para crescer junto com o acúmulo de areia. Então essa areia fica ali. Quando vem uma tempestade, uma ressaca, já tem areia para reconstruir a praia. Ele volta para a praia. Então essa dinâmica da areia, sair da praia, ir para a duna e depois voltar para a praia, faz com que você continue mantendo a praia. Estabiliza, né? Como diria Lolo Santos, né? Num indo e vindo infinito, né? Fica esse processo, né? Exatamente. Então é pelo vento e pela água, né? A vegetação ajuda a segurar. Então eu acho que é assim, né? Para finalizar essa, digamos, a receita do bolo, né? É manter a praia em condições naturais a melhor solução. É a melhor solução porque a natureza já fez isso pra gente. Já desenvolveu a melhor técnica, o melhor mecanismo, o jeito mais eficiente, né? Mais eficaz, já está dado de presente pela natureza. É só manter. E tendo em vista esse cenário, qual o futuro do Brasil, da zona costeira? Adivinhar o futuro? Um desafio. Eu terminei a palestra de anteontem lá, que era com um desafio. Não vai ser fácil, não, é complexo. Eu acho que o Preamar eu estou inclusive no Preamar, aceitei fazer parte, porque eu acredito muito, eu acho que é um grande projeto, que se a gente conseguir pelo menos ali segurar 50%, 60% da costa paraibana, vai ser primeiro no Brasil. Tem algumas ideias que podem ser os primeiros no mundo, né? A gente não falou nada, né? Para não criar expectativa. Mas a gente tem muita esperança. Mas não, é um desafio porque depende da educação, depende de curto, médio e longo prazo, da divulgação, do conhecimento científico, de ter instrumentos, de medições. Então é um projeto muito amplo e é necessário, né, que a gente faça tudo isso, mas não vai ser fácil, né? Mas acho que o futuro é agora. E só nesse ano a gente já teve 4 intervenções bem sucedidas. Foram as notas técnicas de situações emergenciais que surgiram, né, que foram apresentadas ao programa para que nós nos manifestássemos tecnicamente, né? É importante, inclusive,
explicar um pouco como que funciona isso, né? Do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Existe um termo de ajustamento de conduta assinado, né, entre o Ministério Público Federal, a SPU, o Governo do Estado e as 9 prefeituras litorâneas, né, dos municípios litorâneos, aonde se prevê ações planejadas. Então, dentro desse contexto, existe um fórum chamado de painel científico, aonde tem representantes dos 9 municípios, do Governo do Estado, do IBAMA, do ICMBio, da SUDEMA, da SPU, do próprio Preamar, né? E então é um comitê técnico que avalia as propostas, inclusive o que a gente vai trazer agora ao longo do desenvolvimento do projeto. Mas também tem as situações emergenciais, né? E só esse ano a gente teve Baía da Traição, que é um caso emblemático, né? Está em todas as redes sociais. É importante falar aqui que a situação da Baía da Traição vem sendo trabalhada desde o começo do ano. Em janeiro nós apresentamos uma nota técnica propondo uma solução emergencial que já estava posta e foi aprovada no painel científico, e uma solução em longo prazo, que é o que a gente está agora terminando as modelagens numéricas para poder dar uma resposta mais permanente, né? Ainda tivemos o caso. Então, assim, a Baía da Traição só está esperando a obra, porque digamos, a solução já está posta, né? Nós tivemos também a Praça do Sol Nascente, né, que foi no Seixas, a extrema oriental, uma situação que a gente apontou ali um certo risco, né, de se construir muito próximo à praia. Também tivemos em Lucena, né, toda uma proposta de recuperação do cinturão de Restinga e reordenamento da orla, né, justamente criando-se uma barreira física para que as pessoas não deteriorem a Restinga, né, com passarelas, uma rua, com calçadinha e tal. O grande problema é esse. Além, às vezes, não é só o fato de ocupar a Restinga, mas também de descaracterizar, de passar com carro, com moto, com quadriciclo, andar, construir coisa em cima. Então isso tudo ajuda a desestabilizar o ambiente, né? E por fim, né, agora recentemente, semana passada, nós analisamos também uma situação da erosão do Bessa, né, num ponto emergencial, que está sendo a prefeitura apresentou uma proposta de intervenção que foi considerada necessária nesse momento, mas nós estamos estudando o Bessa por inteiro, né, para que a gente possa trazer uma solução efetiva em longo prazo para toda a região, né? Então acho que é importante compreender, né, que o papel que o Preamar está tendo no gerenciamento costeiro, né, com toda a pesquisa, com todo o investimento, com todo o diagnóstico ambiental, as articulações políticas, governamentais, técnicas, né, que está em curso. Além disso, também nós temos essas ações emergenciais, porque o futuro é agora. Gente, gratidão pelo bate-papo. Poderia passar horas aqui tendo aulas, né, com esses profissionais, na companhia do geólogo Rodolfo José Angulo, que também é professor sênior do setor de pós-graduação em geologia da Universidade Federal do Paraná, e com o coordenador científico do Preamar, Cláudio Dibas. Foi uma honra receber vocês neste novo formato do videocast do Preamar. Agradeço demais. Tem mais coisa para a gente falar, né? Podemos... tempo. Professor, o senhor que passou esse período aqui agora, vendo todo o trabalho do Preamar, contribuindo também, e que tem tanta experiência nesse assunto que envolve a zona costeira, né? Como tem sido para o senhor? Tem sido gratificante, né? Porque a gente vem para uma ação que visa, no curto, no médio e longo prazo, deixar a zona costeira o melhor do Brasil, vamos dizer assim. Ela tem um potencial incrível, né? Ela é muito diversa, tem muitas situações, né? Essa diversidade não vai nos dar trabalho, né? Porque cada situação é diferente, mas ela tem uma diversidade fantástica e um potencial enorme. E como o Cláudio falou, o futuro é agora, né? E daqui 20, 30 anos, se não tiver o Preamar, a Costa da Paraíba vai ser outra coisa. Com o Preamar, esperemos que seja outra, muito melhor, né?
E a gente conta contigo, professor. Estamos aí, enquanto estiver aí como sênior. Já faz 10 anos que estou sênior. Valeu. Muito obrigada pelo bate-papo, pela conversa. Este é o Ondas de Conhecimento, o videocast do Pré-Amar. Aproveita, acompanha o conteúdo para saber sobre todo esse programa, sobre a sustentabilidade também e a proteção da zona costeira no estado da Paraíba. Aproveita, acompanha o Pré-Amar no Instagram, no YouTube e você também pode acompanhar o Ondas de Conhecimento pela Extremo Oriental TV. Até mais!